Em um mundo onde poderes sobrenaturais ditam o destino, a maioria luta para sequer ter uma habilidade, enquanto alguns nascem com elas. Mas imagine se, em meio a essa realidade brutal, um garoto comum se depara com um poder que desafia todas as regras, transformando-o em algo que ele jamais imaginou. Prepare-se para uma história onde o perigo espreita em cada esquina. A fome por algo mais se torna incontrolável e a linha entre humano e monstro se dissolve. Você está no canal do NCaps e essa é a história que veremos hoje. Já sabe, né? Inscrito de verdade, deixa o like logo no início do vídeo e hypa o vídeo o máximo que puder. Verifique também se você já está inscrito no canal e entre em nosso servidor do Discord para participar do sorteio que está acontecendo lá. Dito isso, bora para essa história que está simplesmente incrível. O mangá começa com um grupo de estudantes caminhando pela rua, conversando sobre provas. Mesmo se esforçando o máximo para melhorar seus poderes sobrenaturais, uma das garotas rebate dizendo que a educação básica ainda importa. Já que nem todo mundo vai dar sorte com poderes, ela acrescenta que a maioria dos estudantes nem pode comprar um livro de poder, a menos que o governo distribua um. Ao ouvir isso, um dos garotos revira os olhos e diz que esses livros gratuitos são puro lixo, sem nenhuma habilidade decente. Outra entra na conversa dizendo que os verdadeiros sortudos são os que já nascem com poderes sobrenaturais. Graças a eles, os outros sequer conseguem usar poderes. Mas o primeiro garoto retruca, dizendo que esses com poderes não ajudaram por bondade. Quando os Dalk apareceram, não tinha escolha a não ser agir, senão todos estariam mortos. Enquanto os três estudantes passam por uma garota parada na calçada, continuam tagarelando sobre poderes enquanto ela espera silenciosamente por alguém, até que seus olhos encontram Raylight, um colega de classe. A multidão também o nota, cochichando que ele não é só bonito, mas o único que já alcançou o nível 4, um baita feito. Quando Raylight passa por ela, a garota o chama casualmente e pergunta se ele está livre para jantar. Raylight diz que sim, mas antes que alguém possa reagir, um garoto surge correndo pela rua. Dois caras correm atrás dele, gritando para que pare. O garoto olha para trás, mostra o dedo do meio e continua correndo, mas surpresa, quando olha para frente, vê Raylight parado bem na sua frente. Tarde demais, ele colide com Raylight como uma batata voadora e cai no chão. Enquanto tenta se levantar, a garota corre até ele, preocupada, e pergunta se está tudo bem. Antes que ele possa responder, os dois perseguidores o alcançam e começam a espancá-lo. A garota fica visivelmente desconfortável com a cena, e Raylight percebe. Sem dizer uma palavra, ele intervém, usando seu poder mágico para lançar o garoto que apanhava alguns metros longe dos agressores, afastando-o com estilo. O garoto cai no chão e tenta se levantar, mas os valentões apenas riem e zombam, avisando para ele ficar no seu lugar. Depois saem andando atrás de Raylight e da garota, como se tivessem acabado de completar uma missão secundária. Enquanto isso, o garoto se levanta lentamente, pensando em como esse tipo de coisa acontece todos os dias. O mesmo bullying, só que em outra manhã. A multidão observa por um momento antes que os cochichos comecem. Alguns o chamam de idiota, outros riem e apontam, percebendo que ele é aquele azarado da sala deles. Conhecido como Kim, ele não reage, apenas continua andando, arrastando os pés como um NPC cansado, pensando em como, neste mundo ferrado, não ter poderes sobrenaturais parece um crime. Ele vai direto para casa, olhos apagados, mente exausta. Enquanto caminha, pensa na única coisa que seus pais deixaram, um livro de poderes. 6 anos atrás, quando estava sozinho em casa, dois estranhos apareceram em sua porta. Kim a abriu, achando que era uma entrega ou algum golpe. Em vez disso, os homens entregaram um livro de poder e deram a notícia devastadora. Seus pais haviam morrido lutando na guerra contra os Dalk. Agora, em seu quarto, ele fica parado como uma estátua, encarando o livro como se ele o tivesse insultado. É tudo o que restou, e mesmo assim ele nem consegue abri-lo. Tenta mais uma vez, mas sem sucesso. Suspira, percebendo que talvez tenha que se contentar com o pacote inicial do governo na academia. De repente, sangue escorre de seu nariz como uma torneira com defeito. Ele xinga baixinho, limpando rapidamente e nota que um pouco caiu sobre o livro. Ao limpar, algo estranho acontece. O livro muda de cor como se tivesse travado, e então começa a brilhar com uma energia vermelha selvagem. Kim congela, sua mente grita, que diabos é isso? Antes que possa piscar, a energia vermelha atinge sua cabeça direto, como um download de USB fora do controle. Ele fica paralisado. Segundos depois, toda a luz vermelha está dentro dele, e sua cabeça parece mais pesada que uma pedra. Então, um pequeno painel aparece, nova habilidade desbloqueada, Vampiro. Mas antes que ele possa ler o resto, sua cabeça gira como um ventilador quebrado. Ele desmaia e cai de cara no chão como um sanduíche derrubado.
A cena volta ao passado, onde o pequeno Kim observa algumas crianças brincando felizes. Ele se aproxima e pergunta se pode brincar também, mas em vez de uma resposta amigável, as crianças fogem gritando que órfãos não têm educação e que não querem brincar com alguém como ele. Cruel, né? Então os dois soldados que lhe deram a notícia trágica sobre seus pais aparecem atrás dele, como fantasmas intrometidos, e mostram um espelho dizendo que seus pais morreram na guerra. Mas ao olhar no espelho, Kim não vê a si mesmo, vê um monstro olhando de volta. De repente, seus olhos se abrem. Era só um sonho, mas antes que possa relaxar, alguém começa a bater na sua porta. Uma voz grita que se ele não abrir até a contagem de 3, vai se arrepender. Enquanto a contagem começa, Kim corre até a porta. A escancara e encontra o sargento Griff do lado de fora. Griff pergunta por que ele demorou tanto. Kim se desculpa rapidamente, dizendo que dormiu demais e não ouviu as batidas. O sargento franze a testa e aponta para o veículo estacionado, avisando que se Kim não estiver pronto em 2 minutos, vão deixá-lo para trás. Kim entra em pânico, lembra que adormeceu olhando o livro de habilidades e corre para dentro. Seus olhos caem sobre os óculos quebrados no chão. Ao pegá-los, percebe algo estranho. Consegue enxergar perfeitamente sem eles. Antes que possa pensar mais sobre isso, Griff grita de novo, mandando ele se apressar. Kim arruma a mochila rapidamente e sai correndo, ainda se desculpando. Sobe o ônibus e vê Raylight sentado logo na frente. O assento ao lado está vazio, então Kim pergunta educadamente se pode se sentar ali. Raylight, sem nem olhar para ele, diz que o lugar já está ocupado. Kim não insiste, ele conhece bem essa feira de nerds. Olha em volta e logo percebe que todos os lugares já estão ocupados. Fica parado alguns segundos, sem saber o que fazer. Então, uma mão acena do último banco. Alguém faz sinal para ele se sentar ali. Kim caminha até o assento, agradecendo silenciosamente pela gentileza do garoto. Ao sentar-se, o garoto se apresenta como Walden. Kim sorri discretamente e diz que se chama Kim Talen. De repente, uma pequena criatura voadora aparece ao lado dele, acompanhada de um painel de status. Kim a encara, confuso, tentando entender o que acabou de acontecer. O momento fica um pouco estranho quando ele pergunta a Walden se também consegue ver a criatura. Mas Walden fica confuso, e a situação fica ainda mais estranha até que ele quebra o silêncio perguntando qual é a habilidade de Kim. Kim simplesmente responde que não tem nenhuma. Walden fica surpreso e diz que é a primeira vez que ouve algo assim. Kim concorda, explicando que pessoas como ele são raras, e especialmente na idade deles, quando a maioria já possui alguma habilidade. Nesse momento, o sargento Griff grita da frente do ônibus, mandando todos ficarem quietos, pois consegue ouvir o barulho vindo de trás. Tanto Kim quanto Walden param de conversar. Kim volta sua atenção para a criatura flutuante e o painel de status à sua frente. Ele se lembra da energia vermelha do livro de habilidades invadindo sua mente e começa a se perguntar se o livro de alguma forma se fundiu com ele. Ele continua encarando o painel de status, esperando por algum tipo de pista, mas ele não oferece nada útil. Um momento depois, o ônibus sai de um túnel e a luz do sol entra com força. Quando a luz atinge o corpo de Kim, ele de repente sente-se fraco e se agarra ao banco para se apoiar, tentando recuperar o fôlego. Então o painel de status emite um aviso. Kim está sob a luz solar direta e seus atributos foram reduzidos em 50%. Ao ver isso, Kim congela, chocado ao perceber que a luz do sol é mortal para ele. Sem perder um segundo, ele puxa as cortinas do ônibus com força, tentando bloquear o sol. Ele se pergunta se essa é agora sua nova vida, desviando da luz solar como se fosse um campo de lasers num filme de espionagem. Nesse momento, o painel de status aparece com uma nova notificação dizendo que sua saúde está começando a se recuperar agora que ele não está mais sob a luz solar direta. Ao ler isso, Kim solta um pequeno suspiro de alívio. Finalmente relaxa um pouco, sabendo que o efeito do sol não é permanente. Walden, que está sentado ao lado dele como um esquilo curioso, olha para Kim com uma expressão confusa. Ele pergunta o que houve, já que Kim está tão pálido quanto um universitário que passou a noite em claro. Walden entrega uma garrafa d'água e diz para ele beber. Kim a pega rapidamente e responde que só não dormiu bem na noite passada, enquanto engole a água. Agradece a Walden pela ajuda, mas então, bum, o painel de status aparece de novo. Ele exibe uma nova mensagem: missão diária, beba 2 litros de água, progresso iniciado. Kim lê isso e dá pane. Em um momento digno de desenho animado, ele cospe toda a água, lançando-se para frente como uma pistola quebrada. A alma azarada, sentada à sua frente, recebe uma chuveirada no cabelo. O estudante grita alto, provavelmente achando que está chovendo dentro do ônibus. O sargento ouve o grito e surta.
começa a gritar com um pobre estudante encharcado e manda ele ir pra frente. O estudante molhado aponta para Kim como se estivesse num tribunal, mas Kim finge tranquilidade, encarando o encosto do banco como se nunca tivesse visto uma garrafa d'água na vida. Enquanto isso, o painel de status flutua calmamente à sua frente, e Kim começa a pensar: isso não é normal. Os poderes sobrenaturais dos outros são todos focados em uma habilidade específica. Eles leem um livro e bum, habilidade desbloqueada. Mas e ele? Seus poderes vêm com menus, missões e janelas pop-up. Parece menos a vida real e mais como se ele estivesse preso dentro de um videogame com notas de atualização. Claro, ele agora tem visão aprimorada, mas fora isso, não faz ideia de qual é sua habilidade real. É como abrir uma caixa misteriosa e receber instruções em uma língua alienígena. Ele se vira para perguntar ao Oden o que ele acha de toda essa esquisitice, mas ao olhar para o lado, vê o cara roncando, já dormindo, virado para a frente do ônibus. Kim percebe algo estranho: todo mundo no ônibus está desmaiado, como se tivesse feito uma festa e caído juntos. Ele coça a cabeça, confuso, se perguntando quando foi anunciado o horário de soneca. É então que um cheiro estranho invade seu nariz, meio que uma mistura de meia de academia vencida com produtos químicos. Ao mesmo tempo, o painel de status aparece com um aviso: gás contaminado no ar. Antes mesmo de ele conseguir reagir, um soldado surge no corredor do ônibus como se fosse o dono do lugar. O cara vê Kim ainda acordado e não perde tempo, puxa um pano embebido naquele gás esquisito e o pressiona contra a boca de Kim como se estivesse ninando um bebê, sem consentimento algum. Kim tenta resistir como pode, mas o painel de status calmamente informa que ele está ficando sonolento, como se fosse apenas mais uma terça-feira. Em poucos segundos, tudo escurece. Algumas horas depois, os olhos de Kim se abrem de repente. Oden está ao seu lado, sorrindo como se estivesse acordado de um tratamento de spa. Kim olha ao redor e percebe que não estão mais no ônibus. Estão em um salão elegante, com outros 4 estudantes. Ele se vira para Oden e pergunta onde estão. Oden dá de ombros, dizendo que talvez seja a academia militar, embora esteja tão certo quanto um esquilo tentando prever a bolsa de valores. Kim dá outra olhada. Além dele e o Oden, há mais 3 estudantes, 2 garotas, Eileen e Layla, e um garoto chamado Peter. Neste momento, as portas do salão se abrem com um rangido, como se fosse o início de um filme. Entra um homem e uma mulher. A mulher, Jane, está vestida de uma forma impecável, com uma postura de professora autoritária com energia de chefe, e caminha direto até os estudantes. Enquanto isso, o homem diz para eles não se preocuparem, garantindo que aquilo é apenas um teste de nível inicial antes de ingressarem na academia. Ele pede para todos ficarem parados e não se moverem até serem chamados. Após um momento, o homem chama Peter Chuck, que ergue uma sobrancelha, confuso sobre por que os testes começaram do nada, como uma prova surpresa. Peter dá um passo à frente, nervoso, enquanto Jane diz para os outros relaxarem. Ela então pergunta com calma qual é a habilidade de Peter. Ele hesita por um momento antes de admitir que ainda não tem nenhuma habilidade. Os estudantes na sala olham para ele como se ele tivesse acabado de soltar uma bomba. Mandíbulas caem no chão, mas Kim permanece tranquilo, percebendo que não é o único sem habilidades neste festival de superpoderes. Jane diz com calma para Peter não se preocupar. O homem ao lado dela abre um livro misterioso que começa a brilhar e vibrar como um item raro em um jogo. Jane faz um gesto para Peter se aproximar, explicando que ele também pode ganhar um poder sobrenatural usando aquele livro. Peter se aproxima, pega o livro e o encara como se fosse feito de ouro. Ele solta: é de graça mesmo? E eu realmente vou ganhar poderes com isso? Jane confirma com naturalidade e diz que o classificará como nível 1. Ela manda ele ler o livro no tempo livre e voltar para fazer o teste quando se sentir pronto. O rosto de Peter se ilumina como se tivesse ganhado um PS5. Ele agradece educadamente e de repente uma pulseira digital aparece em seu pulso, moderna com um visual totalmente de ficção científica. Logo em seguida, pulseiras semelhantes aparecem nos pulsos dos outros. Kim encara a sua como se tivesse saído de uma caixa de cereal. Layla, a garota ao lado dele, nota e sorri, dizendo que isso é totalmente normal. Ela explica que a pulseira armazena todas as informações deles e facilita a vida. Basicamente, é a versão militar de um smartwatch sem nenhuma privacidade. Nesse momento, Jane chama Kim Talon. Ele caminha até a frente, calmo como sempre. Jane pergunta se ele tem alguma habilidade. Kim responde que não, assim como Peter. Sem pânico, sem drama, apenas honestidade direta. Jane dá a mesma resposta tranquilizadora e o homem ao lado dela ativa o livro brilhante novamente, como se estivesse prestes a invocar Thor. Kim pega o livro, mas o painel de status aparece com uma notificação fria. Você não pode aprender essa habilidade. Ele pisca, assimilando. Em vez de entrar em pânico, ele raciocina. Se os outros só podem aprender uma habilidade e ele não pode aprender essa, talvez seja porque ele já tem uma. E como se confirmasse, o painel exibe uma missão secundária: trocar livro por 10 XP.
Kim até pensa em aceitar, mas sabe como isso levaria mais perguntas do que buracos em uma novela se ele tentasse devolver o livro. Contudo, quando Jane se vira para chamar o próximo estudante, Kim fala de repente. Ele ergue o braço e diz que não quer o livro. A sala entra em modo disco arranhado. Todos ficam chocados, confusos, curiosos. Ninguém esperava por isso, ao contrário dos outros estudantes, que claramente estão perdendo a compostura. Jane permanece calma e centrada. Ela pergunta com serenidade se Kim tem certeza de que quer abrir mão do livro, avisando que terá que descobrir tudo sozinho depois. Kim continua tranquilo e devolve o livro, dizendo que está confiante de que consegue lidar com isso por conta própria. Ao ouvir isso, Jane troca um olhar rápido com seu assistente antes de pedir que todos aguardem. Ela precisa reportar um caso incomum. Ela contata os superiores e explica toda a situação. A voz do outro lado casualmente pergunta se Kim faz parte da facção do Sangue Puro. Jane balança a cabeça dizendo que os arquivos dele não mostram nenhuma armadura bestial, nenhum poder chamativo, praticamente nenhum diferencial. Após uma rápida pausa, o superior diz para Jane testar o potencial de Kim mesmo assim. Se ele for só um cara básico, dizem que o mundo cruel vai colocar juízo na cabeça dele. Eventualmente, Jane concorda sem questionar e se vira para Kim apontando para a área de treino do lado de fora do salão. Como ele largou o livro, vão direto para o teste, sem aquecimento e sem código de trapaça. Lá fora, Jane se afasta e manda Kim destruir 3 robôs que estão à sua frente. Mas o corpo de Kim está desistindo. Ele se sente como uma batata meio morta. As pernas tremem, a visão fica turva. Ele ainda está no limite da energia. Ele se prepara sabendo que não tem escolha, só tentar o melhor e destruir os robôs o mais rápido possível. Ao correr e começar a socar, o queixo de Jane quase cai. Os socos do cara são tão fracos. Parece assistir a uma luta de punhos com um macarrão molhado. Alguns segundos desajeitados depois, Kim de alguma forma consegue derrubar os 3 robôs e fica ali ofegante, como se tivesse corrido uma maratona com a mochila cheia de tijolos. Jane se vira sem muito drama e anuncia que o poder de Kim é classificado com usuário nível 1. Ele confere a pulseira digital, que confirma a triste verdade, nível 1, modo novato total. Enquanto caminha de volta para a sombra, percebe que o sol atrapalha suas estatísticas. Toda essa vida de vampiro queimado pelo sol está realmente atrapalhando seu estilo. Nesse momento, Jane chama Layla enquanto Oden fica ao lado de Kim e lhe entrega uma garrafa de água, dizendo para não se estressar. Como ele tem 2 anos inteiros para evoluir, Kim pega a garrafa e bebe a água como se tivesse saído do deserto. Enquanto isso, Jane pergunta casualmente para Layla sobre sua habilidade, quando ela revela ser uma habilidade psíquica. Oden parece um pouco surpreso, dizendo que achava que ela era sangue puro. E isso faz Kim coçar a cabeça e perguntar sobre essa história de sangue puro. Oden explica que os sangue puros são um grupo que se opõe fortemente aos poderes sobrenaturais. Para eles, a obsessão do mundo por habilidades chamativas é um pensamento distorcido. Ele acrescenta que esses poderes são tudo. A mentalidade é o que causa todo o caos e o drama social hoje em dia. Enquanto Layla começa seu teste, Oden continua dizendo que o sangue puro focam em fortalecer seus corpos com treino extremo e ganhar armas de armadura bestial para lutar contra a raça Dookie, sem depender de poderes extravagantes. Ouvindo isso, Kim dá uma olhada furtiva em Layla e deduz que a besta, o osso, o arco e a flecha que ela carregava devem ser o motivo pelo qual Oden pensou que ela fosse um sangue puro. Depois que o teste termina, Jane anuncia Layla como usuária de habilidade nível 2. Os olhos de Layla quase saltam e ela diz que foi marcada como nível 3 na escola. Jane não se abala e explica calmamente que, embora as habilidades de arco dela tenham alcançado a marca 4 vezes, um dos alvos foi destruído à mão, usando apenas força nível 8. Então nível 2 é o que ela recebeu por enquanto. Layla fica um pouco chateada com isso, mas Jane já chama o próximo nome, Eileen. Quando Eileen se aproxima, Oden dá um tapinha no ombro dela e brinca que tem sorte de ir por último. Mas Eileen não está para brincadeiras. Ela fica irritada e manda Oden manter as mãos para si antes que ele possa dizer foi mal. Ela congela a mão dele com seu poder de gelo e o avisa que da próxima vez ele pode não sair apenas com a palma gelada. Assim que Eileen chega ao lado do local de teste, os queixos caem. Jane parece genuinamente impressionada, percebendo que Eileen não é apenas poderosa, ela é uma chefona total. Eileen termina o teste em tempo recorde e Jane o anuncia como usuária de nível 5. Peter e Kim ficam ali, de olhos arregalados, parecendo que acabaram de ver um unicórnio fazendo um mortal. Logo depois, Jane chama Oden Feng para o teste final. Oden se anima, bate a palma da mão como se estivesse em um anime e declara orgulhoso que finalmente é a hora de brilhar. Assim que Oden começa a destruir os robôs, todos ficam paralisados, inclusive Kim, que percebe que a habilidade de Oden é igual à de Ellen.
Depois que Wooden acaba com os robôs num instante, Jane fica animada e anuncia que eles têm sorte de ter 2 usuários nível 5 entre 5 pessoas. Enquanto isso, Wooden se aproxima de Kim, claramente se achando e tentando mostrar serviço, mas Kim procura perguntar casualmente se Wooden realmente consegue copiar poderes só tocando alguém, o que deixa Wooden surpreso. Como se fosse uma prova surpresa de matemática, ele admite que planejava manter a encenação por mais tempo, mas Kim o desmascarou fácil. Quando Wooden pergunta como ele percebeu, Kim responde que foi simples. Ele lembra que Wooden parecia totalmente confuso durante o aperto de mão porque não conseguia copiar a habilidade dele. Então Kim acrescenta que, quando Eileen usou seus poderes de gelo, ficou claro que Wooden foi pego de surpresa. Juntando 2 mais 2, só dá uma resposta possível. Wooden copia poderes pelo toque. Ao ouvir isso, Wooden fica chocado. Ele responde elogiando Kim, dizendo que ele tem uma mente afiada e habilidades de observação ninja, mesmo sem poderes chamativos. Kim apenas sorri, mas no fundo está pensando no momento do aperto de mão. Quando Wooden não conseguiu copiar nada, aquela memória estranha fica na cabeça dele e o faz se perguntar qual é sua real habilidade, pois até agora ele não tem a menor ideia do que está acontecendo dentro dele. Nesse momento, Eileen chega e pergunta calmamente se Wooden é um usuário de habilidade nativo. Esses usuários nascem com poderes e a lenda diz que todos os poderes encontrados nos livros de habilidades de hoje vieram deles. Mas em vez de dar uma resposta direta, Wooden apenas sorri e diz que há uma recompensa se ela acertar. Eileen, claramente sem paciência para enigmas, revirou os olhos e saiu como uma rainha saindo de um grupo de conversa chato. Logo depois, Jane reúne todos e aponta para o elevador super chique, anunciando que o teste acabou e é hora de ir para a academia militar. Eles entram no elevador e chegam à academia militar. Kim olha ao redor, de olhos arregalados, percebendo que o lugar é enorme e super sofisticado, como se Hogwarts tivesse passado por uma transformação. Alguns momentos depois, eles chegaram ao campus e veem vários outros jogadores já reunidos ali. Enquanto Peter e Kim escutam a multidão, percebem algo brutal. De todos esses superpoderes, eles são os únicos presos ao nível 1. Um minuto depois, fica ainda mais óbvio, todos tentam se enturmar com a galera popular. Os classificados como nível 4 ou acima, incluindo Raylight e Eileen, agora ignoram completamente Peter e Kim, como se fossem NPCs invisíveis. Nesse momento, um professor chamado Del entra com autoridade de um sargento instrutor e manda todo mundo ficar quieto. Ele pede para meninos e meninas se alinharem separadamente. Uma vez que as filas estão formadas, ele diz aos estudantes para irem até lá um por um, pegarem seus números dos dormitórios e seguirem para seus quartos com suas coisas. Logo depois, Peter tira seu número do dormitório e entra em pânico. Ele pegou o número 23, mas o problema aparece quando outro cara, que também tirou o número 23, ouve isso e surta, percebendo que vai ficar preso com um colega de 4º nível em modo pânico. O sujeito se aproxima de Kim sorrateiramente e troca as bolinhas dos números depois de perguntar qual é o número do dormitório dele. Antes que Kim entenda o que está acontecendo, o cara sai correndo com a bolinha número 12 como se estivesse numa Olimpíada. Peter fica ali quase chorando, percebendo que ninguém quer dividir o quarto com um cara do nível mais baixo. Mas Kim o tranquiliza, dizendo que eles estão na mesma situação, ambos nível 1, e que está tudo certo. Enquanto eles combinam de dividir o quarto, Wooden chega todo alegre e anuncia que tirou o número 23, quando pergunta o número do Peter e Kim. Peter se ilumina como uma árvore de Natal e diz que eles também têm o número 23. Wooden os puxa para um abraço em grupo, dizendo que a sorte deles é insana e que vão se divertir morando juntos. Enquanto isso, do outro lado do campo, um cara conta para o amigo que alguém roubou o número de seu dormitório. O amigo estala os dedos, se anima e diz para ele seguir, que vai ajudar a recuperar. Mas o cara avisa nervoso que quem troca os números é na verdade o usuário nível 5 do outro lado. Wooden sorri, ele está relaxando com Peter e Kim porque, na verdade, trocou os números de propósito só para ficarem com eles. Wooden, que de alguma forma consegue escapar com Peter e Kim, chegam ao dormitório são e salvos, jogam suas coisas por aí e se acomodam. Wooden olha para Peter e pergunta casualmente se ele pode acompanhar para se divertir, já que tem o resto do dia livre para relaxar. Mas Peter, já com o nariz enfiado no livro de habilidades chique que acabou de receber dos oficiais, rapidamente diz que não, quer terminar de desempacotar e mergulhar no seu novo livro de habilidades primeiro. Vendo que o convite para a festa foi rejeitado, Wooden se volta para Kim e pergunta se ele topa. Kim pensa por um segundo e concorda, dizendo que quer conhecer a biblioteca. O que ele não diz em voz alta é que o verdadeiro motivo é sua habilidade estranha, que ele ainda não entende totalmente.
Ele espera que a biblioteca tenha informações interessantes para ajudá-lo a descobrir. Wooden fica animado como criança em loja de doces e concorda na hora, dizendo que faz séculos que não abre um livro e essa é uma boa desculpa para finalmente pegar um de novo. Alguns momentos depois, eles entram juntos na biblioteca e Kim fica instantaneamente surpreso. O lugar está lotado, muita gente, muito mais do que ele esperava para um lugar cheio de livros, mas enquanto caminha muito para dentro, percebe algo estranho. Ele vê os lábios de todo mundo se mexendo, mas não consegue ouvir uma palavra. É como se alguém tivesse apertado o botão mudo em todo o prédio, ao chegarem perto de uma mesa. Wooden aponta para um aparelho estranho ali e brinca que, como Kim foi para a escola pública, provavelmente ele nem sabe o que é. Ele explica que só de tocar no aparelho se ativa um espaço à prova de som para que as pessoas possam fofocar, sussurrar ou contar novidades sem incomodar os outros. Wooden toca no aparelho e Kim vê funcionando pela primeira vez. Os olhos dele ficam arregalados, como num show de mágica. Ele admite que é a primeira vez que vê algo assim enquanto se senta. Wooden olha para a pilha de livros de Kim e ergue a sobrancelha. É um monte de livros empilhados ao lado dele. Curioso, pergunta se Kim está fazendo uma pesquisa pesada ou só mostrando seu lado nerd. Kim simplesmente diz que, como não pegou o livro de habilidades grátis da escola, quer explorar que tipos de poderes chamativos existem por aí. Ele espera encontrar um poder que combine melhor com ele, tipo escolher o sabor certo num buffet de super-heróis. Ao ouvir isso, Wooden cai na risada e diz que, honestamente, acha que Kim queria entrar na turma chique do sangue puro, mas na verdade o cara só não queria acabar como o cachorrinho leal do governo, fazendo Kim erguer a sobrancelha. Ele pergunta o que Wooden quer dizer como cachorrinho militar. Wooden pergunta se Kim realmente não sabe o que isso significa, se ele acha que o exército está distribuindo livros de habilidades de graça por bondade. Wooden conta a real. Quem pega o livro de habilidades grátis do exército basicamente está assinando um contrato para o futuro. Vai ter que obedecer ordens, ir aqui, fazer aquilo, rolar no chão, latir 2 vezes, igual cachorro bem treinado. Kim fica sentado ali como se tivesse visto um fantasma, percebendo que Peter, que estava sorrindo de orelha a orelha, depois de pegar o livro de habilidades, pode acabar jogando buscar para o exército depois. Ele se pergunta se Peter sabe o que se meteu, mas em vez de pensar nisso, Kim volta à sua missão real e pergunta se Wooden já ouviu falar de uma habilidade que fica mais fraca com a luz do sol. Wooden o encara como se estivesse pedindo para resolver física quântica. Depois de um momento, joga as mãos pro alto e diz que isso é totalmente loucura. Talvez algumas pessoas se sintam fracas por não saberem usar seu próprio poder direito, mas fraqueza com luz do sol, isso é coisa de vampiro nível hard, não coisa de humano. Kim apenas ri e concorda fingindo que é tudo teórico, mesmo sabendo que é exatamente isso que está acontecendo com ele. Algumas horas depois, ele termina de folhear a montanha de livros que escolheu, só para perceber que nenhum deles menciona sua habilidade ou a estranha fraqueza ao sol. Ele olha para o andar superior da biblioteca e decide conferir os livros lá, esperando encontrar algo sobre sua habilidade estranha, enquanto Wooden cochila na mesa, como um panda desmaiado. Kim sobe para o andar de cima e começa a vasculhar as estantes, mas depois de folhear alguns livros, percebe que a maioria é pura fantasia. Ao invés de informações reais sobre habilidades, ele fecha um livro sobre um dragão vermelho reencarnado como humano, legal, mas totalmente inútil, e percebe que já está quase na hora do jantar, decide folhear só mais um livro antes de voltar. Pega um sobre vampiros e começa a ler só para descobrir que vampiros têm suas categorias, habilidades com espada, hipnose e todas essas coisas. Depois de passar algumas páginas, ele recoloca o livro, percebendo que a única semelhança real com ele é que os poderes dos vampiros também despencam na luz do sol. Justamente quando faz isso, uma notificação do sistema aparece no painel de status, dizendo que ele ganhou mais entendimento do sistema e marcou 10 pontos extras de experiência. E isso deixa Kim totalmente confuso. Ele começa a se perguntar se o poder que recebeu é tipo vampiro disfarçado. Enquanto isso, depois de algumas horas de soneca de qualidade, Wooden acorda, espreguiça como um gato preguiçoso e percebe que Kim não está por perto. Coça a cabeça e pensa se o cara já saiu da biblioteca e o deixou ali parecendo um ursinho de pelúcia esquecido. De volta lá em cima, Kim ainda está mergulhando nos livros sobre vampiros e cada nova página traz revelações bombásticas. Pouco tempo depois, outra notificação do sistema aparece avisando que ele desbloqueou uma missão opcional. Ele fica olhando o painel de status por alguns segundos antes de decidir aceitá-la. Assim que confirma, a missão é ativada. Beber o sangue de um humano faz Kim entrar em pânico total. Ele encara a tela como se ela estivesse insultando sua mãe. Se pergunta se ele realmente precisa virar um Drácula para cumprir a missão, e se isso significa machucar alguém ou, pior, cometer uma verdadeira onda de crimes.
Momentos depois, Kim sai da biblioteca e começa a caminhar para seu dormitório, mas enquanto anda, a luz do sol bate direto nele, como se tivesse alguma rixa com ele, sabe? Então um aviso aparece dizendo que seus status caíram 50%. Kim desacelera pensando que provavelmente parece uma torrada queimada. Ele agora lembra da nova missão de beber sangue humano e se pergunta se o sistema vai dar alguma recompensa brilhante por isso. Ele ri sozinho pensando, ótimo, agora sou um vampiro que não consegue andar direito no sol. Qual será a próxima? Alergia a alho? Enquanto continua andando, percebe que ganha pontos de experiência diários só para fazer tarefas simples. Ele também descobre algo novo. A luz do sol o enfraquece. Não importa se é meio-dia escaldante ou apenas um pôr do sol suave, até um pouco de exposição diminui seu poder. Ele abre seus status e começa a calcular quanto tempo levaria para subir de nível fazendo essas tarefas diárias. Ele percebe que vai levar cerca de 3 semanas para alcançar o próximo nível. O processo é lento, mas ele permanece esperançoso, pensando que vai subir de nível eventualmente. Também se pergunta se haverá mudanças significativas quando isso acontecer. Justamente nesse momento, uma voz chama sua atenção. Alguém está se desculpando à sua frente. Kim olha para cima e vê Peter sendo agredido por outro estudante. Peter continua pedindo desculpas, dizendo que não esbarrou nele de propósito. Quando Kim se aproxima, confirma que é realmente ele. O homem continua batendo em Peter e diz que Yari não é suficiente. Kim nota a pulseira do homem e percebe que ele é um usuário nível 2. O homem ameaça Peter novamente, exigindo compensação pelos danos causados. Peter hesita e explica que não tem dinheiro para pagar. Ao ouvir isso, o cara de nível 2 fica ainda mais furioso e pergunta se Peter quer apanhar mais uma vez. Kim fica frustrado, pensando que esse cara, embora só seja nível 2, age como se fosse dono do mundo. Ele reconhece o tipo, aqueles que só pegam nos pés dos mais fracos. Uma ideia surge na cabeça de Kim enquanto ele caminha calmamente em direção a eles. Assim que está perto o suficiente, Kim finge tropeçar e esbarra no homem. O cara cai e, irritado, manda Kim prestar atenção para onde está indo, mas Kim mantém a calma e pede desculpas. Diz que tem um hábito estranho de tropeçar em superfícies planas. Peter olha para Kim e se pergunta o que ele está fazendo ali. Enquanto isso, o cara que estava batendo nele se levanta parecendo irritado. Ele zomba, dizendo que continua esbarrando em lixo, claramente chamando Kim de lixo só porque ele é nível 1, assim como Peter. O cara estala os dedos e diz que se Kim não quer confusão, é melhor pagar alguma grana. Kim, em vez de entrar em pânico, ri alto. Ele pensa que acabou de entrar na escola e já esbarrou num chefe de nível avançado. Espera lidar com este tipo de palhaço depois de alguns dias, não logo na festa de boas-vindas. Ele ainda comenta que é surpreendente encontrar alguém que só se acha durão perto dos fracos, mas provavelmente chora quando enfrenta os fortes. Peter observa e se pergunta o que Kim está aprontando, pois parece que ele está procurando encrenca. O homem ignora as palavras de Kim e avança com um sorriso arrogante, perguntando o que Kim pretende fazer agora. Nesse momento, Kim recebe uma notificação do sistema. Diz que a habilidade do inimigo foi ativada e que ele deve contra-atacar. O modo de combate de Kim está ativado. Kim fica confuso, pois é a primeira vez que usa, mas a confusão logo se transforma em empolgação. Finalmente, ele tem uma luta de verdade para testar suas habilidades. Outra notificação aparece dizendo que há uma missão do sistema, sua primeira batalha, derrotar o oponente na primeira luta e ganhar 50 pontos de experiência. Kim sorri pensando que, se ganhar, seu nível vai subir antes do esperado. Ele provoca o homem com ousadia e o convida para começar a luta. Peter, ao lado, fica confuso, se perguntando por que Kim está enfrentando alguém acima de seu nível. Sem aviso, o homem usa sua habilidade. Suas mãos se transformam em garras de tigre e sua velocidade aumenta. Ele investe contra Kim. Kim tenta desviar, mas leva um golpe no antebraço. Mesmo assim, contra-ataca com um soco forte que empurra o cara alguns metros para trás. Enquanto o homem recupera o equilíbrio, percebe que Kim não é um fraco qualquer. Ele começa a pensar que talvez a força de Kim seja nível 2 e que ele só esteja faltando em outras áreas. Enquanto isso, Kim segura o braço levemente machucado e descobre que essa nova habilidade de modo combate aumenta seus poderes de luta corpo a corpo. Agora ele se sente confiante que, mesmo contra um adversário nível 2, realmente tem chance de vencer. Além disso, ele pensa na garota que conheceu durante o exame de admissão, aquela que tinha apenas 8 pontos de força, mas era classificada como nível 2. Kim percebe que quando não está exposto ao sol, todos os seus status base ficam em 10. Ou seja, ele também deveria contar com pelo menos nível 2. Ele se chama de chefe sombra disfarçado e ri pensando que o sol vem nerfando ele com um bug barato de jogo. Ele se sente um super-herói com fraqueza solar. Com esse pensamento, avança contra o homem, que também investe contra ele. Sem recuar, Kim balança o braço para atacar, mas o homem desvia e corta o ombro de Kim com suas garras afiadas. O cara ri pensando que Kim falta velocidade.
por isso ainda está no nível 1, sem dar tempo para ele se recuperar. O homem ataca novamente. Peter assiste de olhos arregalados, nervoso, pensando que Kim não tem chance contra alguém nível 2. Enquanto isso, Kim recebe um alerta do sistema, dizendo que está perdendo sangue e que sua saúde está caindo. Ele se observa e lembra que o pôr do sol está perto, e seus status completos devem voltar a qualquer momento. Enquanto o homem prepara um ataque final e avança, Peter fica preocupado se Kim vai sobreviver, mas bem na hora, o sol se põe e Kim sente o poder retornar ao corpo. Kim bloqueia o próximo golpe, deixando o homem chocado. O cara não acredita que acabou de acontecer isso. Kim de repente se sente mais rápido e mais forte. Ele o encara, percebendo que a força de Kim cresceu muito em segundos. Sem esperar, Kim declara que agora é sua vez. O homem começa a entrar em pânico e tenta argumentar que podem resolver as coisas sem violência, mas Kim o ignora e desfere um soco forte no estômago. O homem não consegue desviar ou bloquear a tempo, e Kim continua acertando ele várias vezes até que quase desmaia. Peter fica parado, chocado com o poder repentino de Kim. Kim derruba o homem no chão e olha para sua própria mão, rindo baixinho ao perceber que realmente tem o poder de um vampiro. Nesse instante, ele olha para o painel do sistema e vê que ganhou 50 pontos de experiência, subindo de 15 para 65. E isso é uma fazenda de XP séria, tipo um mestre em grinding com um energético. Além disso, ele recebe uma notificação do sistema sobre uma recompensa extra, uma nova habilidade chamada Vistoria, atualmente no nível 1. Kim fica todo sorridente, sentindo que acabou de abrir uma caixa surpresa e encontrou batatas chips dentro em vez de ar. Ele fica animado sabendo que desbloqueou uma habilidade nova, enquanto o sistema informa que seu modo de combate está desligado. Peter se aproxima e pergunta se o cara que Kim acabou de enfrentar ainda está respirando. Mas Kim permanece calmo e diz que não é do tipo que tira a vida de alguém. Ele acrescenta que só bateu no cara para que ele não tivesse coragem de mexer com ele de novo. Ao ouvir isso, Peter olha para o homem nocauteado e admite que Kim o assustou ao convidar para lutar de repente, especialmente porque o sujeito era nível 2. Mas Kim não responde e só se concentra na sua nova habilidade. Perguntando-se se a habilidade Survey pode revelar as fraquezas das pessoas, ele rapidamente atesta. Peter, que menciona que o braço está sangrando, sugere que visite a enfermaria. Kim percebe que a habilidade mostra a raça da pessoa, saúde, tipo sanguíneo e habilidade também. Então ele usa ela, e o cara descobre que ele é Kyle, com pouca saúde, tipo B negativo, e sua habilidade é transformação. Mesmo assim, Kim nota que algumas informações são bloqueadas e supõe que níveis mais altos de habilidade podem desbloquear essas partes depois. Mesmo assim, ele fica feliz com os dados, especialmente porque saber o tipo sanguíneo é bem útil agora que ele é um vampiro. Parado ali, ele até se pergunta que tipos sanguíneos diferentes têm gostos diferentes, mas logo se dá conta, percebendo que está pensando como um vampiro de verdade. Nesse momento, ele percebe uma poça de sangue à sua frente, enquanto a missão surge em sua mente. Peter fala novamente, perguntando se ele está bem e dizendo que deveriam sair antes que alguém perceba a briga. Kyle e Kim concordam meio sem jeito e começam a se afastar. Enquanto Peter vai na frente, Kim lança um olhar para o sangue no chão, como se fosse uma fatia de pizza. Ele esqueceu de pegar algo, seu cérebro está pirando. Ele age tranquilo, mas por dentro está com fome de vampiro. Após andar alguns metros, Peter pergunta se Kim está realmente bem, sugerindo que pelo menos limpe o ferimento para o sangramento parar. Kim responde que está tudo bem, que só é um ferimento superficial e que o sangramento já parou. Um momento depois, ele para e olha para o ferimento no braço. Peter percebe e para também, perguntando o que houve. Kim rapidamente esconde o ferimento e responde que não é nada, mas admite que talvez devesse ir à enfermaria, pensando que poderia complicar se infeccionasse. Ele então pede para Peter voltar primeiro para o dormitório, prometendo que logo retornará. Enquanto Kim se afasta, Peter tenta detê-lo, dizendo que deveriam ir juntos, mas Kim recusa e diz que consegue sozinho. Ele pede para Peter verificar se Woden voltou, pois saiu da biblioteca sem ele e eles não se encontraram desde então. Pouco depois, Kim chega ao local de luta com Kyle e bebe sangue humano. Por causa disso, seus ferimentos cicatrizam completamente e sua saúde se recupera totalmente. Logo em seguida, recebe uma notificação do sistema, avisando que seu nível de fome aumentou. Kim olha a mensagem e concorda que realmente está morrendo de fome. Além disso, percebe que o sistema pode curar seu corpo por meio da comida. Ele se levanta e começa a andar, pensando que deve haver alguma fonte de alimento por perto. Após alguns minutos procurando, avista uma máquina de venda automática perto da entrada do campo de treinamento. Ao pegar comida da máquina, Kim entra no campo com a boca cheia, como um esquilo em missão. Ele olha ao redor procurando um robô de treino decente, meio mastigando, meio observando, como se estivesse prestes a socar alguém ou tirar uma soneca, sem meio termo. Enquanto isso, dentro da arena, uma garota está treinando, acertando robôs com flechas como se estivesse jogando. Ao beber água, decide que já treinou o suficiente por hoje e planeja voltar ao seu quarto. Mas então ela vê Kim e percebe que é o mesmo cara, sem poderes chamativos nem títulos, observando ao redor como um filhote perdido e confuso. Ela se pergunta por que ele veio ali sem ter habilidades especiais, e pensa se ele está testando sua força
bruta de novo, vendo Kim parado diante dos robôs. Ele tira a jaqueta e a joga casualmente no chão. O teste começa no nível normal de dificuldade e a garota fica confusa. Pensa que talvez Kim não esteja satisfeito com os resultados anteriores e queira tentar de novo, escondendo-se silenciosamente. Continua observando para ver o que ele consegue fazer agora. Enquanto isso, Kim investe contra os robôs e destrói o primeiro com seu soco de 10 pontos de força. A garota fica surpresa ao perceber que, mesmo sendo nível 1, Kim consegue destruir os robôs com um soco só. Em seguida, ele para o impulso com passos rápidos e se vira para os 2 robôs restantes. Vendo isso, a garota percebe que Kim não é só forte, ele também tem agilidade. Antes que os robôs possam se virar completamente para ele, Kim avança e nocauteia os 2 com um chute rápido. O teste termina e o sistema marca sua agilidade em 10 pontos. A garota assiste chocada, percebendo que Kim derrotou todos os alvos mesmo antes da jaqueta tocar o chão. Um arrepio lhe percorre a espinha. Ela começa a se perguntar se ele vem escondendo a sua verdadeira força esse tempo todo, e se for verdade, qual seria o motivo. Na manhã seguinte, no restaurante da faculdade, o clima está tóxico. 2 jogadores de nível baixo encontram um lugar para sentar e vão até lá como se fosse um prêmio, mas quando estão para se colocar as bandejas, um jogador de nível alto arrogante próximo joga a bolsa na cadeira como se fosse dono do lugar. Realmente, esse lugar é meu. Sem dizer uma palavra, os 2 amigos piscam confusos e silenciosamente aceitam. Um deles sugere desajeitadamente que comam do lado de fora, e o outro concorda, sabendo que não tem coragem nem status para brigar com os de nível alto, basicamente até comer e sair. Peter, que já está sentado fora do restaurante nas escadas comendo, observa eles saírem e ouve parte da conversa. Um deles comenta que os jogadores de nível alto parecem assustadores e o outro concorda, dizendo que alto nível significa ego alto. Preferem evitar confusão e correr risco de serem eliminados. Ao ouvir isso, Peter olha para Oden e Kim e se pergunta em voz alta se está tudo bem Oden sentar com eles, considerando que todos os jogadores de nível alto estão marcando território e menosprezando os de nível baixo. Ele diz que só os jogadores de nível alto sentam dentro do restaurante, enquanto os de nível baixo ficam meio que obrigados a comer do lado de fora. Kim, que está comendo feliz, concorda com Peter. Diz cautelosamente que Oden não precisa mesmo andar com eles e talvez devesse começar a se relacionar com pessoas do próprio nível. Ao ouvir isso, o rosto de Oden se fecha. Ele encara Peter e manda parar de falar bobagem. Oden dá de ombros e diz que odeia essa história toda de hierarquia, acredita na igualdade e deixa claro que são todos amigos, então não se sente nem um pouco envergonhado de comer com eles, nível baixo ou não. Sorrindo, diz para todos relaxarem e aproveitarem a comida, brincando que, no momento, encher a barriga é mais importante que exibir níveis de poder. Irmãos, entendam, comam primeiro, preocupem-se depois. O clima fica descontraído enquanto ele ri. A garota, que andou espionando Kim no treino, observa o grupo de longe. Como antes, ela apenas observa em silêncio. Mais tarde, todos estão na aula teórica, onde o professor Del está na frente fazendo seu discurso motivacional de sempre. Ele explica que compartilhamento altruísta por meio de efeitos de habilidade original não existe de verdade. Também diz que não haverá novos padrões no mundo de hoje, sugerindo que mesmo com a paz, a guerra pode recomeçar a qualquer momento. Por isso, incentiva o treino duro na escola militar para proteger o mundo. Ele os encoraja a melhorar seus poderes extraordinários, dizendo que o nível é a única forma de provar seu valor. Enquanto isso, Kim senta-se ao lado de Oden e Peter, sem nem fingir prestar atenção em Del. Seus olhos vagam até Oden, pensando que a habilidade dele parece muito útil, principalmente por poder copiar poderes de nível alto diretamente. Mas então uma pergunta surge em sua mente: será que Oden realmente pode melhorar as habilidades? Ou ele só copia? Curioso, ele ativa sua habilidade de exploração para checar a habilidade de Oden, mas acaba vendo que está escondida, enquanto Oden fica ali tranquilo, completamente alheio ao fato de que Kim está furtivamente checando seus status. Kim começa a ficar confuso. Ele se pergunta por que a habilidade de Oden está escondida, como se o cara estivesse usando uma capa de invisibilidade só para habilidades. Sem perder tempo, ele se vira para Oden e pergunta casualmente se ele ainda pode usar o poder de Irene. Oden parece surpreso por um momento, e então elogia Kim, dizendo que o cara tem olhos atentos por ter descoberto uma das características de suas habilidades. Oden revela que não pode mais usar o poder de Irene e explica que sua habilidade de copiar zera todo dia. Então, a menos que ele toque na Irene de novo, a habilidade dela está fora dos limites. Oden apenas boceja. Valeu pelo aviso, Kim. Então pergunta se Kim ou Peter poderiam emprestar suas habilidades para o próximo teste. Ele diz que ainda não decidiu de quem vai copiar a habilidade. Kim ri de forma constrangida e pede desculpas, dizendo que não pode ajudar com isso. Nesse momento, a barriga de Kim ronca alto. Oden olha para ele, um pouco confuso, e pergunta se ele está mesmo com fome ainda, especialmente depois de ter comido o suficiente para 2 pessoas antes. Kim ri sem jeito e diz que talvez a comida tenha sido digerida rápido demais. Até ele parece surpreso e se pergunta por que está com fome de novo. Nesse instante, uma notificação do sistema aparece na frente dele, informando que o nível de fome aumentou. Depois de ler a notificação, Kim se sente um arrepio na espinha.
Loki entra em pânico e pensando que se isso continuar, a conta de comida vai às alturas. Ele reza silenciosamente para que seu apetite crescente tenha piedade. A barriga do cara está agindo como se tivesse um buraco negro dentro. Quando a aula termina, Kim, Peter e Wooden saem juntos, enquanto seguem para o corredor. Wooden diz que precisa usar o banheiro e manda eles irem na frente. Ele promete alcançá-los depois. Kim concorda com a cabeça e diz para Wooden encontrá-los na loja de conveniência em alguns minutos. Enquanto caminham, Kim e Peter param de repente ao ouvir algumas pessoas conversando perto. Curiosos, eles se viram e veem um grupo de 3 estudantes, Kyle e seus amigos. Um dos amigos de Kyle parece tenso e preocupado. Ele diz que ainda precisam juntar 50 pontos antes do fim da semana, pois Raylight exigiu isso. Outro cara concorda nervosamente, dizendo que não quer apanhar e acha que deveriam simplesmente entregar os pontos para Raylight. Ele então pergunta a Kyle o que acha, mas Kyle, ainda irritado depois de ter levado uma surra do Kim ontem, manda eles pararem de incomodá-lo e entregarem os pontos. Ele até se gaba, dizendo que quando chegar ao nível RA, vai pedir o dobro em troca. Nesse momento, Kyle percebe Kim e Peter parados perto e congela junto. Peter fica nervoso e sussurra que Kyle voltou e desta vez com todo o seu grupo, provavelmente buscando vingança, mas Kim permanece totalmente calmo, sem mostrar nem um pingo de medo. Enquanto isso, os amigos de Kyle ficam animados. Um deles olha para Kim e Peter e diz que a sorte está mudando. Eles realmente esbarraram nesses 2 celebridades famosas. O outro ri e acrescenta que eles são famosos por serem os únicos noobs nível 1 de uma turma toda, sem poderes sobrenaturais, basicamente chamando-os de turistas ambulantes. Kyle, por outro lado, esconde o rosto baixinho e diz para os amigos não provocarem eles. Sabendo muito bem que Kim é muito mais forte do que parece, Peter começa a suar frio. Ele olha nervoso para Kim e pergunta, com a voz trêmula, se ele também acha que Kyle trouxe reforço para a vingança. Mas Kim permanece calmo e diz que não. Ele explica que se os amigos de Kyle soubessem o que realmente aconteceu ontem, provavelmente estariam zoando o próprio Kyle também. Nesse momento, os 2 amigos de Kyle caem na risada e caminham em direção a Peter e Kim. Um deles manda eles pararem e entregarem 10 pontos antes de irem embora. Peter entra em pânico e pergunta o que está acontecendo. O outro sorri e diz que eles sabem que Kim e Peter ainda são nível 1 com quase nenhum ponto, então estão sendo generosos pedindo só 10. Com certeza eles podem pagar isso. Ao ouvir isso, Peter tenta impedir, dizendo que suas despesas mensais mal cobrem essa quantidade de pontos. Basicamente, o orçamento do cara é alérgico a gastar, mas diferente de Peter, Kim mantém a calma e fica frio como gelo. Ele olha para eles e pergunta se eles sabem quem ele é e por que ele deveria dar seus pontos para um desconhecido. Kyle começa a suar, percebendo que podem apanhar de novo, mas fica quieto enquanto seus amigos continuam pressionando, alegando que estão só pegando os pontos emprestados. Ah, claro, ladrões amigáveis do bairro. Um deles até começa a gritar e se prepara para brigar, mas Kyle rapidamente intervém, tentando acalmar os amigos. Ele diz para deixarem pra lá, dizem que vai conseguir pontos suficientes para Raylight e que não há necessidade de mexer com Kim e Peter. Nesse momento, Wooden aparece com um timing perfeito e anuncia casualmente que tem muitos pontos, perguntando se eles querem pegar emprestado. Quando eles se viram para olhar, Wooden começa a rir e diz que podem pegar emprestado os pontos, mas os juros deles são brutais. Ele ri e pergunta se eles têm certeza de que querem fechar o negócio. No momento em que o reconhecem, todos ficam pálidos, percebendo que Wooden já está nível 5 e definitivamente não é alguém com quem querem brigar. Então, todos os amigos de Kyle, incluindo o próprio Kyle, tentam fugir como vilões de desenho pegos no ato, mas Wooden os agarra pela gola por trás e ri como um chefe. O grupo inteiro congela no lugar e vira filhotes implorando, dizendo que tudo é um grande mal-entendido e que nem querem mais os pontos. A vibe do cara mudou de tubarão solitário para chefe final rapidinho. Nesse momento, uma voz vem de trás de Wooden fazendo-o se virar. A voz pergunta, quem está mexendo com os irmãos mais novos dos outros? Enquanto todos olham naquela direção, Kyle e sua gangue iluminam como se fosse de Wally, dizendo que agora estão salvos e ninguém pode mexer com eles. Kim também se vira e vê que é Raylight e seu amigo Momo, mas algo neles parece estranho. Kim imediatamente sente uma aura estranha e perigosa, ficando tenso. Ele rapidamente usa sua habilidade para checar os status de Momo e fica pasmo. Todos os dados de Momo, tipo sanguíneo e habilidade, aparecem como não reconhecidos. Kim começa a duvidar se suas habilidades atuais são fortes o suficiente para escanear jogadores de alto nível. Ao olhar para seu relógio para confirmar, fica chocado ao descobrir. Momo já está nível 6. Nesse momento, Momo fecha os olhos como um vilão de filme e ordena calmamente que Kyle e sua gangue vão embora. Todo o grupo desaparece mais rápido do que comida grátis em um festival universitário, agradecendo Momo por salvá-los daquele chefe nível 5. Wooden ri disso do outro lado e caminha casualmente até Kim e Peter, dizendo que já está na hora de ir embora e comer algo.
Peter concorda com a cabeça e o Oden lembra que é melhor se apressarem, ou o prato da primeira fila vai desaparecer mais rápido do que sua paciência. Mas Momo de repente manda eles pararem. Ele olha friamente para o chão enquanto o grupo para e diz que não deu permissão para eles irem embora. Ele encara e pergunta se eles estão planejando ignorar Momo agora, lembrando que jogadores de nível baixo deveriam saber que é melhor não agir com arrogância diante dos mais experientes. Ao ouvir isso, o Oden lhe lança um olhar cortante e questiona se ele ainda está falando besteira. Momo fala friamente seu nome completo, dizendo que Wooden Fang está por aqui há apenas 2 dias e já tem boatos rolando. Ele diz que todo mundo está falando sobre um calouro no topo do ranking que fica pendurado com jogadores de baixo nível. Wooden responde calmamente que não vê problema nenhum, pergunta se existe alguma regra contra isso. Momo apenas sorri e diz que não há tal regra, mas ao se aproximar de Kim e travar os olhos com ele, acrescenta baixinho que algumas coisas aqui funcionam por regras não conhecidas, ou melhor, que nem sequer foram escritas. Momo começa sua palestra como se fosse dono do lugar, dizendo que jogadores de alto nível, como o Oden, começam a tratar os inúteis assim, e eles enchem suas cabecinhas pequenas de vento quente. Ele zomba de Kim, chamando de prova ambulante disso, dizendo que o cara nem sequer lhe deu o devido respeito. Mesmo com Momo bem na frente dele, o cara realmente pensa que é algum chefe final. Kim, porém, permanece frio como uma geladeira, encarando Momo em silêncio, sem piscar. Momo continua dizendo que, em um mundo onde só os fortes vencem, os fracos começam a correr atrás da igualdade só porque alguém está sendo gentil com eles. Ele solta uma risada malvada, dizendo que mal pode esperar pela próxima batalha, porque é quando vai limpar o lixo como Kim, sem sentir culpa, e declara que a guerra é o melhor. Ao ouvir isso, Kim fica em silêncio, sua mente volta ao dia em que perdeu seus pais na guerra. Essa memória dolorosa faz seus punhos se fecharem e a raiva crescer dentro dele. Ele se pergunta como alguém pode dizer que a guerra é o melhor sem falar uma palavra. Ele avança contra Momo pronto para atacar, mas antes que seu soco acerte, Raylight intervém. Ele ativa seu poder e bloqueia o soco de Kim sem esforço. Antes que Kim possa reagir, Raylight reúne energia na outra mão e acerta um golpe limpo. Diferente do ataque de Kim, o golpe de Raylight acerta diretamente a barriga de Kim. Kim vai voando e bate em Peter, ambos caem machucados. Raylight fica frio sobre eles e diz que Kim deve ter memória curta, lembrando que os dois estudaram na mesma escola antes de entrar no treinamento militar, e que Kim deveria saber o quanto Raylight é realmente mais forte que ele. Momo ri e zomba de Kim, dizendo que o cara claramente se acha algum super-herói por tentar acertar alguém muito fora do seu nível. O cara age como se fosse o chefe final, com códigos de trapaça. Justamente então, Oden, sem querer segurar, avança em direção a Raylight e pergunta se Momo pensa o mesmo dele, já que Oden também não é nenhum peixe pequeno, sendo um jogador nível 5. Ele afirma que não é personagem secundário. Aqui, Oden tenta socar Momo com toda a confiança. Contudo, antes que o soco sequer chegue perto, Momo se move como um raio e desvia sem esforço, deixando Oden completamente atônito ao perceber que seu ataque errou feio. Oden olha para Kim e Peter frustrado e diz que se recusa a acreditar que Momo é realmente tão forte. Kim se levanta silenciosamente e pede para Oden parar, sabendo muito bem que tanto Momo quanto Raylight são muito mais fortes que eles. Quando Oden tenta argumentar, Kim balança a cabeça calmamente e fica em silêncio. Ele aceita que agiu impulsivamente demais. Além disso, sabe que não tem nenhum apoio, já que o Oden nem sequer tem uma habilidade funcionando agora. Então avançar daquele jeito é basicamente suicídio. Enquanto isso, Momo começa a se afastar. Ele olha para eles com um sorriso e de lado diz que nunca planejou lutar hoje e que deveriam encarar isso como um aviso amigável. Raylight também lança um olhar frio na direção deles. Enquanto Momo acrescenta que há algumas pessoas nessa escola com quem até o exército não se atreve a mexer, ele termina com um aviso final, dizendo que é melhor ficar longe de certos grupos se quiserem continuar vivos. Caso contrário, um dia nem saberão como perderam suas vidas. Ao ouvir isso, Oden fica irritado enquanto Kim e Peter ficam parados como estátuas, sabendo muito bem que Momo e Raylight estão muito acima do nível deles. Os caras estão com os punhos prontos, mas a experiência não acompanha. Alguns momentos depois, o trio se reúne em uma sala silenciosa. Peter fala primeiro, perguntando o que realmente Momo quis dizer, quando disse que ninguém se importa com o que acontece em uma academia militar. Kim concorda e admite que teme que isso possa ser verdade. Oden também concorda e explica que a escola não vai interferir, pois deixar alunos lutarem os beneficia. Ele acrescenta que, nesse ambiente brutal, a única maneira de pessoas mais fracas ficarem mais fortes é entrando para o exército. Kim apoia e diz que há mais um benefício para os jogadores. Eles podem ganhar mais recursos e até receber treinamento militar. Depois, ele acrescenta seriamente que o preço é alto. Sempre que o exército chama, eles têm que ir para o campo de batalha, sem questionar. Depois disso, ele se volta para Oden e sugere que, a partir de agora, Oden deve se afastar deles. Ao ouvir isso, Oden fica chocado e pergunta por quê, se perguntando se Kim está desistindo por causa do que Momo e Raylight disseram.
Ele diz que não precisa obedecer cegamente àqueles caras. Kim mantém a seriedade e explica que, apesar de saber que o Wooden quer ajudar, ele também precisa entender que algumas forças estão além do controle deles. Ele diz que sempre que eles quebram as regras estabelecidas por jogadores de alto nível, talvez ninguém mexa com Wooden, mas Peter e Kim acabarão como espinhos no caminho. Mesmo assim, Wooden permanece firme e diz que pode protegê-los, mas Peter interrompe calmamente, dizendo que a melhor forma de protegê-los é mantendo distância. Ao ouvir isso, Wooden fica paralisado, como se alguém tivesse desligado seu cérebro. O cara parece tão chocado, como se tivesse acabado de lhe dizer que pizza foi banida. Peter percebe isso e rapidamente concorda com o que Kim disse, achando que isso vai acalmar as coisas, mas só piora. O rosto de Wooden fica vermelho como um tomate em modo raiva. Peter, percebendo que a confusão está prestes a explodir, tenta se explicar, mas antes que possa dizer muito, Wooden se vira bruscamente. Resmunga que eles devem parar de falar e sair da sala dizendo que vai se afastar deles, já que claramente é o que querem. Ao sair, Peter observa silenciosamente e admite que Wooden parecia seriamente triste, como um filhote chutado. Ele sugere que talvez deveriam explicar as coisas direito para ele, mas Kim discorda calmamente, dizendo que é melhor assim. Despercebido por todos, Raylight se esconde atrás de uma coluna próxima, ouvindo silenciosamente toda a conversa. Enquanto isso, Wooden se afasta irritado, falando sozinho como um personagem dramático de anime. Ele de repente repete as coisas que disseram sobre ele estar com jogadores de baixo nível e chama isso de perda de tempo, mas depois se contradiz dizendo que eles nem entenderam o que ele realmente quer. Depois de alguns passos, ele para, percebendo que nem mesmo que saibam o que ele quer, o resultado nunca muda, nunca favorece ele. Ele força um sorriso enquanto sente um peso por dentro, aceitando silenciosamente que ninguém jamais o entende, mas ao invés de desistir, fecha os punhos e jura para si mesmo que não liga mais para o que os outros pensam. Decide que, não importa o que aconteça, não vai deixar aquelas pessoas conseguirem o que querem tão facilmente. Por outro lado, Raylight, que espera sorrateiramente como um vilão de baixo orçamento em um drama barato, finalmente faz seu movimento. O cara avança e acerta Kim com um golpe limpo, jogando-o longe como um avião de papel em um túnel de vento. Peter olha para ele meio em pânico, se perguntando se Kim ainda está respirando ou só fingindo ser uma estátua enquanto Kim bate no chão. Raylight murmura friamente resistência inútil. Parece até que está fazendo um teste de concurso para monólogo de vilão. Assim que Kim tenta se levantar, Raylight casualmente pega o relógio dele e usa para transferir 17 pontos direto para a conta de Kim. Ambos se sentem miseráveis e Raylight zomba deles, dizendo que gente de baixo nível deve ser louca. Se isso é tudo que ganham depois de serem derrotados, manda ser mais eficientes da próxima vez e não perderem o tempo de todo mundo. Ao ouvir isso, Kim o encara silenciosamente, pensando como as coisas ainda não mudaram, mesmo depois de tudo. É igual antes, quando ele não tinha poderes de vampiro, enquanto se pergunta se o resultado teria sido diferente se tivesse lutado melhor. Ele se levanta e aceita que uma derrota é uma derrota, não importa o quanto tenha resistido. Quando ambos se levantam de novo, Kim se tranquiliza, lembrando que ainda tem algum dinheiro na conta. Eles podem simplesmente carregar menos pontos dali. Na próxima vez que Peter pega o relógio, Raylight o deixa cair e entrega para Kim dizendo que, apesar de o sistema todo ser um pouco irritante, a vantagem é que a perda não será tão pesada mesmo se alguém os roubar de novo. Kim concorda com a cabeça e se pergunta em voz alta quando essa sequência de azar finalmente vai acabar. Assim que ele prende o relógio, mais uma notificação do sistema aparece informando sobre uma nova missão. Vendo isso, Kim fica surpreso, percebendo que algo novo acabou de ser desbloqueado do nada. Assim que aceita a missão, surge uma notificação do sistema como um apresentador de notícias exageradamente dramático anunciando que a missão de Kim é derrotar Raylight Blade. Ele olha o pequeno ícone de vampiro flutuando acima da missão e parece que o cara está tendo o pior dia que o de Kim. Mesmo assim, as recompensas da missão parecem bastante decentes. Ao completar, dá 80 pontos de experiência, o que é basicamente um prêmio para um cara que está preso como um inseto numa jarra, mas as boas vibrações não duram muito. Kim percebe rapidamente que derrotar Raylight não é um passeio tranquilo. É mais como desafiar o diretor da escola para uma batalha de discursos. Ele fecha os olhos quando a luz do sol bate no seu corpo e fica claro que esquecer de vencer Raylight, ficar em pé direito já é um desafio. Nesse momento, ele recebe outra notificação dizendo que devido à grande diferença de nível, ele vai receber recompensas bônus se conseguir completar a missão. As coisas pioram rápido. Ele recebe um aviso dizendo que seus status diminuíram 50% devido à exposição ao sol. Além disso, outro alerta informando que sua fome aumentou novamente. Ele confere seus status e conclui que mesmo evitando o sol como um vampiro com alergia a protetor solar, ainda assim não consegue diminuir a diferença enorme entre ele e Raylight. Ele entende que subir de nível rápido é o único jeito se quiser enfrentar Raylight em igualdade. Pouco depois, Kim e Peter chegam ao dormitório parecendo que acabaram de sair de um jogo de sobrevivência. Wooden já está sentado na cama e os cumprimenta de forma meio constrangedora, dizendo que os esperava há muito tempo, ainda ofegante. Quinn e Peter apenas acenam e dizem que finalmente voltaram. Nesse momento, Peter percebe o rosto de Wooden e acha que algo está errado. Parece que ele passou por uma luta livre de lama contra
um urso. O rosto está levemente machucado e sujo. Quando Peter pergunta sobre isso, Wooden apenas sorri como se nada tivesse acontecido e diz para não se preocuparem. Ele comenta casualmente que deu uma boa surra no outro cara primeiro. Depois muda de assunto perguntando se eles ganharam a luta. Enquanto Peter começa a explicar, Kim interrompe com uma risada e diz que não aconteceu nada sério. Ele brinca que eles tiveram uma refeição luxuosa juntos e se mimaram no merge. Ao ouvir isso, Wooden se levanta, vai até o armário e começa a fingir estar tranquilo. Ele sorri e diz que é bom que se divertiram, pedindo para levá-lo junto da próxima vez que saírem para comer. Enquanto Wooden finge que está tudo bem, Peter se inclina silenciosamente para Kim e sussurra se ele não vai contar para Wooden o que realmente aconteceu com Raylight. Kim sussurra de volta que é melhor esquecer isso. Conhecendo Wooden, ele não vai deixar passar, e Kim não quer que ele fique estressado por isso. Justamente então, o estômago de Kim ronca alto como uma fera faminta. Wooden fica confuso enquanto Kim coça a cabeça e ri de forma constrangida, dizendo que quanto mais chique a comida, menor a porção, então é normal ficar com fome. Ele também acrescenta que sua digestão funciona em velocidade relâmpago. Wooden ri e desbloqueia seu smartwatch, concordando com a desculpa. Ele sugere que eles vão à loja de conveniência para pegar algo para comer, já que fica perto. Porém, Wooden de repente transfere 10 pontos para a conta de Kim, deixando-o totalmente surpreso, como se alguém tivesse acabado de lhe entregar uma pizza na sala de prova. Kim pergunta se Wooden está mesmo lhe dando esses pontos, dizendo que parece um pouco demais e meio constrangedor aceitar, mas Wooden mantém a firmeza e diz para ele não recusar, afirmando que os pontos são só um pedido de desculpas pelo que aconteceu naquela tarde. Ele admite que pode ser meio teimoso às vezes e pede que eles tenham paciência com ele no futuro. Ouvindo isso, Kim sorri e agradece sinceramente a Wooden pelos pontos. Pouco depois, Kim chega à loja de conveniência e começa a procurar algo para comer enquanto observa as prateleiras. Ele ouve dois caras conversando. Um deles diz que estava apavorado mais cedo e pergunta ao amigo se ele percebeu o olhar nos olhos de Momo, acrescentando que tiveram sorte de Momo não ter feito nada. O amigo rapidamente pede para ele baixar a voz, avisando que alguém pode escutar. Kim olha para eles e reconhece como os mesmos dois que estavam com Kyle naquela tarde. Ele presta atenção na conversa e ouve um deles sussurrar que Raylight pediu para eles recolherem os pontos rápido, senão ele não poderia protegê-los mais. O outro concorda e diz que Kyle é tão covarde que até disse que iria buscar o dinheiro sozinho. O amigo acena e acrescenta que se essas coisas continuarem acontecendo e eles não tiverem pegando emprestado dos outros, ninguém vai conseguir acompanhar isso. Nesse momento, Kim recebe uma notificação do sistema, informa sobre uma nova missão para derrotar qualquer oponente. Vendo a missão secundária aparecer, Kim fica animado, como um cara quebrado que vê uma promoção compre 1 e leve 3. Ele percebe que o momento é perfeito e a recompensa não é ruim, 50 pontos de experiência por um instante. Ele pensa em usar os amigos de Kyle como lanches de experiência grátis, mas logo balança a cabeça pensando que seria muito suspeito ir direto neles. Nesse momento, ele nota uma máscara de lobo pendurada na loja de conveniência, e um plano genial surge em sua cabeça como pipoca na panela quente. Pouco depois, os amigos de Kyle estão andando do lado de fora da janela, em uma área parecida com um parque de diversões. De algum modo, os dois se separam. Kim persegue um deles que está sozinho. O cara, de repente, sente que algo está errado e fica assustado. Ele se vira e grita perguntando quem está atrás dele, mas Kim desaparece nas sombras. O cara olha ao redor nervoso e grita para quem quer que seja parar de brincar. É quando Kim se revela, agora usando a máscara de lobo. O cara congela, confuso por um momento, pensando que é seu amigo pregando uma peça, mas então percebe que não é ninguém que ele conheça. Apavorado, o cara solta um grito e cai desmaiado de medo. Kim observa silenciosamente e pensa consigo mesmo que esse foi bem tímido demais. Ele então olha ao redor, imaginando para onde foi o segundo cara. Justamente neste momento, o outro aparece ao seu lado e pergunta quem ele é. Kim não responde, apenas lança um olhar frio, sabendo que essa é a configuração perfeita para sua segunda caça. Não viria ajuda, e esse cara agora é só dele. No momento em que o outro viu Kim, nem se deu o trabalho de apresentações ou formalidades. Sem aviso, ele lançou um soco direto nele, exigindo saber quem diabos ele era, mas Kim, impassível e calmo, desviou do ataque sem esforço. O estranho repetiu a pergunta, visivelmente irritado agora, mas Kim manteve distância, e estudando-o silenciosamente sem responder. Ele ativou seu sistema vampiro e espiou a barra de status do homem. Segundo o sistema, o nome do cara era Charlie. Ele pertencia à raça humana, tinha um HP total de 15 e seu tipo sanguíneo era O positivo. O que chamou mais atenção de Kim foi a habilidade de Charles. Ele possuía afinidade com o elemento vento. Essa habilidade de vento era algo desconhecida para Kim e despertou sua curiosidade. Ele se perguntou o quão perigoso aquilo poderia ser. Charles não esperou explicações, lançou uma série de socos, cada um deles imbuído da força cortante do vento. Apesar dos ataques aprimorados,
Kim continuou desviando graciosamente, escolhendo o silêncio em vez de conversa, mas à medida que a batalha se prolongava, os ataques de Charles ficaram mais rápidos e mais afiados. Sua raiva parecia alimentar seus movimentos, e eventualmente sua velocidade atingiu um ponto em que até Kim errou o cálculo e não conseguiu desviar. A tempo, um corte afiado apareceu em seu ombro, ardendo de dor. Foi neste momento em que Kim percebeu algo crítico. Não era como lidar com os socos inofensivos da sua avó. O elemento vento não era apenas chamativo, era letal. Ele precisava ser muito mais cauteloso. Enquanto isso, Charles sorriu, sua confiança aumentando. Declarou que se Kim não ia falar, não valia a pena perguntar. Segundo ele, queria descobrir tudo sozinho. Charlie especulou que Kim deveria ser um daqueles perdedores que seu grupo havia intimidado antes. Provavelmente alguém em busca de vingança, agindo todo misterioso por trás de uma máscara só para parecer legal. Rindo da própria teoria, Charles decidiu que arrancaria aquela máscara e revelaria quem estava por trás dela. Com isso, ele liberou outro ataque de vento, um corte elegante mirando diretamente nele. Kim mal conseguiu se defender a tempo, levantando o antebraço para absorver o golpe. A força o empurrou um pouco para trás. Seu corpo recuou com impacto. Charles, agora claramente com a vantagem, ficou cada vez mais arrogante. Gritou que arrancaria a máscara de Kim, o forçaria a se ajoelhar e pedir perdão. Ele já tinha adivinhado que Kim não tinha defesa real, apenas um estilo de luta rápido e ágil, nada especial aos olhos de Charles. Na visão de Charles, Kim não era forte, apenas rápido. Enquanto isso, Kim não prestava atenção nas palavras de Charles. Estava ocupado traçando uma estratégia, procurando uma chance de desferir um golpe sólido e decisivo. Então, como se lessem a mente um do outro, os dois lutadores investiram ao mesmo tempo. Charles zombou e provocou Kim, perguntando se ele já estava cansado de viver. Enquanto se aproximava, Charles gritou com arrogância triunfante que Kim havia caído bem na armadilha dele. Revelou que a lâmina em sua mão era mais que vento. Era uma arma concentrada de força elemental. Uma rajada súbita rasgou as roupas de Kim, cortando-as. Mas ele não parou. Continuou avançando, cerrando o punho firmemente. Tudo agora dependia do próximo soco. Quando estava para desferi-lo, Charles reagiu a tempo, puxando o corpo levemente para trás e desviando. Kim não ia desistir. Não agora. Aproveitando o sangue que escorria de seu próprio punho machucado, resultado da lâmina de vento cortando sua pele, Kim lançou sangue nos olhos de Charles. O sangue espirrou pelo rosto de Charles, cegando-o momentaneamente. Sentindo a abertura, Kim fechou a distância novamente, gritando que ia esmagar o rosto feio de Charles. Instintivamente, Charles levantou os braços e cobriu o rosto em pânico, mas Kim o enganou. Ele não mirou no rosto, foi direto para o único lugar que todo homem teme. Seu punho desferiu um golpe brutal e precioso entre as pernas de Charles. Um golpe esmagador. Os olhos de Charles reviravam. Sua boca se abriu em agonia silenciosa e seu corpo se encolheu enquanto a dor o consumia. Ele soltou um gemido gutural, mal conseguindo se manter consciente, caindo contorcendo-se no chão com espuma formando nos cantos da boca. Kim ficou de pé, alto e vitorioso. Uma notificação do sistema apareceu diante dos olhos de Kim. Ele havia derrotado oficialmente ambos os oponentes e completado a missão secundária com sucesso. Como recompensa, recebeu 50 pontos de experiência. Kim tirou a máscara, respirando pesadamente e soltando um longo suspiro. Depois de todo o esforço para derrubar os dois, tudo o que tinha para mostrar era apenas 50 XP. Foi decepcionante, mas antes que a decepção pudesse se estabelecer, outra notificação do sistema piscou na sua frente. Sua barra de experiência está cheia. Você está elegível para subir de nível. Gostaria de prosseguir? Sem hesitar, Kim confirmou no momento seguinte. Algo inesperado e aterrorizante aconteceu. Uma entidade diabólica dentro do sistema que tinha permanecido quieta até então, de repente mordeu seu pescoço. A dor aguda fez com que Kim se encolhesse em choque, mas o que veio a seguir foi ainda mais avassalador. Uma onda de energia selvagem irrompeu da marca da mordida, e espalhando-se pelo corpo dele como fogo selvagem. Ele soltou um uivo, meio de dor, meio de transformação. Seus dentes cresceram mais, seus olhos ficaram totalmente negros com pupilas vermelhas brilhantes, e seu corpo começou a assumir uma forma mais monstruosa, parecia com um vampiro. Enquanto isso, não muito longe do beco, uma garota gorda saiu da loja de conveniência próxima. Ela ouviu alguns barulhos estranhos e virou a cabeça na direção do som. O som vinha de um beco escuro e ela hesitou, imaginando se deveria ir conferir. De volta ao beco, o sistema de Kim informou seus novos status. Parabéns pelo seu primeiro level up. Nova habilidade adquirida, lâmina de sangue, espécie atualizada, meio humano. Seu XP atual foi resetado para 20, agora ele precisava de um total de 200 pontos para alcançar o próximo nível. Seu HP aumentou de 10 para 15. Kim ficou atônito por um momento. Meio humano, isso não era apenas um level up, era uma transformação, algo que ele sabia que jamais esqueceria pelo resto de sua vida. Ele conferiu sua nova habilidade, Lâmina de Sangue. Segundo a descrição, essa habilidade permitia usar seu próprio sangue como arma. Cada uso custaria 1 ponto de HP e tinha um alcance efetivo de 5 metros. Concentrando o sangue na mão, ele podia lançar uma lâmina de cor carmesim em direção aos inimigos. Embora drenasse sua vida, finalmente lhe dava um ataque de longo alcance, algo que ele não tinha até então.
Enquanto absorvia todas essas informações, uma sensação incômoda começou a surgir. Ele sentiu fome, uma fome profunda e dolorosa. Um aviso do sistema apareceu. Aviso, fome de sangue aumentando. Até que o hospedeiro consuma sangue, a fome não diminuirá. A saúde continuará a cair. Kim olhou para baixo e viu que seu HP já tinha caído de 15 para 9. Ele começava a perder o foco, seus sentidos estavam falhando. Sua visão ficou turva, a única coisa em sua mente agora era sangue. Ele precisava, ansiava, desejava mais que tudo. E se não se alimentasse logo, não seria a fome que o destruiria, seria a fera crescendo dentro dele. O corpo de Kim começou a se mover sozinho, lentamente e de forma lenta. Quase como um zumbi guiado pelo instinto em vez de pensamento. Seus olhos estavam semicerrados, a respiração superficial e a mente confusa. Ele cambaleou em direção ao inconsciente Charlie, murmurando com uma voz quase com um sussurro que precisava de sangue fresco. Sua fome agora controlava seu corpo mais do que seu raciocínio jamais poderia. Sem hesitar, ele se abaixou e pegou o corpo mole nos braços, embalando-o como uma princesa Carrie, e estranhamente gentil, apesar da fome selvagem queimando dentro dele enquanto se aproximava, baixava o rosto em direção ao pescoço do garoto. Kim sussurrou com voz rouca, só um pouquinho, pode doer um pouco da primeira vez. Sem que ele soubesse, alguém observava escondido atrás dos arbustos. A garota gordinha que o seguia estava paralisada, com os olhos arregalados, mas não tremia de medo. Não, seu rosto corou de vergonha. Ela havia interpretado mal toda a cena. Do ponto de vista dela, parecia que o cara estava prestes a beijar o outro. Sua imaginação disparou, enquanto ela silenciosamente se perguntava se aquilo estava prestes a virar algum momento quente estilo dog style, bem no beco. Mas justo quando Kim ia cravar suas presas, um sobressalto de consciência o fez recobrar os sentidos, e seus olhos se arregalaram de horror. O que ele estava fazendo? Ele realmente ia sugar o sangue de um humano? Ele largou abruptamente Charlie no chão, afastando-se com uma expressão de descrença e culpa. Sua respiração acelerou ao lembrar daquela sensação, a mesma que tinha experimentado antes. A verdade o atingiu novamente. Ele era um vampiro agora, e seus instintos não estavam mais totalmente sob seu controle. O pânico cresceu dentro dele. Se tivesse continuado, poderia ter matado o garoto inconsciente antes de perder o controle de novo. Tomou uma decisão em fração de segundos. Ele precisava fugir. Virou-se e disparou pela rua sem olhar para trás. Tudo o que queria agora era a distância do corpo, da fome, do monstro que sentia estar se tornando. Ainda escondida atrás dos arbustos, a garota gordinha piscou confusa. Seus pensamentos correram soltos. O que diabos tinha acabado de acontecer? Ela se perguntou. Que cara estranho era aquele? Hesitou por um momento antes de decidir que precisava segui-lo. Não sabia porquê, mas algo nele parecia importante. Talvez até perigoso. Então ela o seguiu, mantendo distância. Enquanto isso, Kim já tinha percorrido uma boa distância, mas por mais longe que corresse, a fome ardente não o deixava. Seu HP havia caído novamente, agora para 8, e o sistema não parava de zumbir em seus ouvidos com o mesmo alerta implacável. Hospedeiro requer sangue em perigo. Consumo imediato recomendado. Seus pensamentos aumentavam. A loucura desorientada arranhava a borda de sua mente. Desesperado, levou seu antebraço ferido à boca e começou a lamber o corte, tentando qualquer coisa para aliviar a sede, mas não era o suficiente. Ele precisava de sangue de verdade, sangue humano. Logo chegou ao prédio da enfermaria da escola, sem perceber que estava sendo seguido. Ele entrou cambaleando, desarrumado e pálido. A garota gordinha, qual era o nome dela mesmo? Vamos chamá-la de Layla por enquanto, um nome fácil para lembrar. Observava silenciosa atrás de uma parede próxima, vendo Kim mancar para dentro. Ela presumiu que ele deveria estar ferido e talvez precisasse de ajuda. Curiosa, misturada com preocupação, moveu-se lentamente em direção à porta e espiou para dentro. Dentro da enfermaria, Kim revirava freneticamente. Derrubou frascos, abriu gavetas de cabeça para baixo e afastou recipientes. Claramente procurava algo, qualquer coisa que pudesse alimentá-lo ou suprimir seu desejo. De repente, o sistema exibiu um alerta vermelho enorme na visão dele. Condição crítica. O hospedeiro perderá a consciência em 10 segundos. Suas pernas fraquejaram. Ele caiu de joelhos, o corpo incapaz de sustentá-los mais. A escuridão começou a invadir sua visão justo quando estava prestes a desabar completamente. Layla entrou correndo na sala e o segurou no meio da queda. Seus braços o envolveram para impedir o impacto, e ela o segurou com pânico na voz, dizendo: "Ei, você está bem? Cuidado!" Ela olhou para o seu rosto corado, depois colocou a palma da mão na testa dele. Ele estava com febre. "Está doente ou algo assim?" Perguntou, preocupada. "Você está queimando de febre." A cabeça de Kim caiu mais perto do pescoço dela e um leve sussurro escapou de seus lábios. "Desculpa." Antes que ela pudesse reagir, sua mão agarrou a dela, prendendo-a contra a parede. Num único movimento rápido, seus lábios roçaram a pele dela. Então, com precisão aterradora, ele mordeu seu pescoço. Layla arfou, chocada. O corpo inteiro endureceu. "Espera, o que você está fazendo?" Mas Kim já não ouvia mais. Ele tinha sumido, completamente consumido pelos instintos vampirísticos. O grito dela não alcançava sua consciência. Com voz trêmula, ela implorou novamente, mas ele colocou um dedo suavemente sobre a sua boca, pedindo silêncio.
não foi agressivo, mas foi firme. Os olhos dela se encheram de lágrimas enquanto a confusão e vergonha o dominavam. Sua voz tremia enquanto tentava perguntar o que estava acontecendo, mas ele não respondeu, só continuou bebendo, e no meio da alimentação murmurou suavemente: "É tão doce." O corpo de Layla começou a enfraquecer. Uma estranha tontura tomou seus sentidos. Sua visão ficou turva, seus joelhos enfraqueceram, e ela lentamente escorregou dos braços dele, caindo no chão. Foi quando Kim voltou a si. Seus olhos se arregalaram de horror, seus sentidos retornaram, e com eles a esmagadora percepção. Ele realmente acabara de sugar o sangue dela. Ele olhou para o rosto pálido dela, imóvel no chão, e o pânico o dominou. Novamente ele se ajoelhou ao lado dela, sacudindo-a gentilmente. "Ei, você pode me ouvir?" perguntou desesperado. Então, sem aviso, o sistema soou novamente. "Então, o que mais você planejava sugar?" "Requisito de sangue cumprido. Saúde, recuperação e progresso." Kim ignorou o tom sarcástico do sistema e focou na garota à sua frente. Ela estava morta. Ele se inclinou, colocando o ouvido perto do peito dela. O batimento cardíaco era fraco, mas ainda estava lá. Ela respirava. Não parecia haver perigo de vida iminente. Aliviado, mas abalado, ele a pegou delicadamente e a deitou na cama da enfermaria, afastando os cabelos do rosto dela. Sussurrou: "Descanse, eu vou procurar um médico." Então saiu correndo da sala, gritando pelo corredor: "Doutor, alguém desmaiou!" Momentos depois, Mina abriu os olhos lentamente. Ao lado dela estava a médica da escola, Doutora Halley, uma mulher calma e composta na sua casa dos 30. Sorriu tranquilizadora: "Você está bem, nada sério, você só está um pouco anêmica." A Doutora Halley anotou algo em sua prancheta e disse: "Provavelmente você se esforçou demais. Tenha certeza de descansar bastante e se alimentar direito. Vou prescrever alguns suplementos." Layla piscou, confusa. "Eu desmaiei?" A Doutora Halley assentiu. "Sim, seu namorado estava muito preocupado. Ele correu até o alojamento dos professores para me buscar. Graças a ele, cheguei a tempo." Layla sentou-se devagar, a mente girando com a palavra namorado. Ela gaguejou, confusa. O médico riu. "O cara de cabelo cacheado não é seu namorado?" Ele parecia bem ansioso. "Eu só presumi que estava entrando em pânico." Layla respondeu rápido. "Ele só é um colega de classe." "Onde ele está?" A Doutora Halley sorriu e acenou para ela que se acalmasse. "Relaxe, eu disse a ele que você estava bem e o deixei ir." Ele saiu há apenas alguns minutos. Então, como uma enxurrada, as memórias voltaram rapidamente para Layla. A mordida, o sangue, o calor do corpo dele, os olhos brilhantes. Ela colocou uma mão suavemente no pescoço. O coração acelerado, uma pergunta seguiu em sua mente: "Ele realmente me mordeu?" E mais importante, será que ele poderia ser um vampiro? Mais tarde, naquela mesma noite, Kim estava deitado em sua cama, olhando fixamente para o teto enquanto os pensamentos daquele dia o assombravam. Os eventos continuavam se repetindo em sua cabeça, como ele perdeu o controle, como provou sangue pela primeira vez. A fome que o atormentava desapareceu após aquela mordida, e justo com seu desaparecimento veio algo a mais: crescimento. Sua interface do sistema, meio acordado, piscou fracamente no canto da visão, exibindo as recompensas de suas ações anteriores. Por ter consumido sangue humano pela primeira vez, ele ganhou 30 pontos de experiência, elevando seu total para 50 de experiência. Não só isso, sua força e agilidade aumentaram 1 ponto cada. E isso fez parar para pensar. Ele percebeu que ao beber sangue, poderia ficar mais forte. Era tanto uma bênção quanto uma maldição. Os benefícios eram inegáveis, mas o problema estava na fonte. O sangue não era algo que ele pudesse simplesmente colher como uma fruta. Era humano, vivo, emocional, complicado. Ele precisava de uma fonte estável de sangue. Alguém ou algo que não colocasse sua identidade em risco ou prejudicasse outras pessoas. Mesmo assim, sua mente continuava voltando para aquela garota. O sangue dela era doce, rico e inexplicavelmente satisfatório. Ficava na ponta de sua língua. Até agora ele se perguntava: será que todo sangue deveria ter esse sabor ou o dela era especial? Mas então veio a preocupação. E se ela contar para alguém? E se for direto para os professores? Ele não fazia ideia de como começaria a explicar o que aconteceu. Poderia ir até ela e pedir mais? Talvez ela concordasse, talvez entendesse. Então ele se levantou de repente, balançando a cabeça. Que diabos eu tô pensando? Sentiu nojo de si mesmo. Era uma loucura pedir sangue de uma garota. O que ele faria? Oferecer dinheiro? Ele nem tinha esse luxo. Talvez fosse melhor pedir para outra pessoa, qualquer um que não fizesse perguntas. Ainda assim, estava dividido. Virou-se e fechou os olhos, esperando que o sono o levasse. Mas seus pensamentos continuavam no dia seguinte. O que aconteceria na escola? Será que ela o confrontaria? Ele deveria tentar a sorte no hospital? Talvez eles tivessem bolsas de sangue armazenadas lá. Na manhã seguinte, após o fim das aulas, o professor deles, de cabelos brancos, dirigiu seus alunos com expressão séria e os lembrou de que não negligenciariam a aplicação e o uso prático de poderes sobrenaturais. Confiram o material, estudem a organização, disse firmemente, e se preparem, na próxima semana haverá um teste prático de combate. Esse anúncio despertou algum interesse. Oden levantou a mão e perguntou curioso: qual o objetivo do teste prático de combate?
Antes que o professor pudesse responder, Peter se aproximou e sussurrou. Provavelmente para avaliações básicas de combate, um teste de seleção em grupo onde lutamos usando nossos poderes. Alguns estudantes resmungaram ao fundo. Um deles murmurou que esses testes eram entediantes, já que o uso de habilidades não era permitido. Que tipo de combate? Treinamento, proibições, habilidades? Alguém reclamou. Que chato. Distraído, Kim parou de repente, segurando o estômago levemente. Disse para eles irem sem ele. Meu estômago não está bem, falou. Vou passar na enfermaria. Walden, com cara séria, o provocou. Você deveria mesmo checar isso. Nunca vi ninguém mais faminto que você, cara. O grupo se dispersou. Das sombras próximas, Layla, garota robusta de antes, os observava atentamente. Seu olhar estava fixo em Kim. Ela o tinha seguido novamente. Sua curiosidade estava longe de se satisfazer. Depois dos acontecimentos de ontem, Kim caminhou em direção à enfermaria, com passos lentos e incertos. Ele nem tinha certeza se estava indo na direção certa. Afinal, da última vez que esteve lá, Mal estava consciente. Seus pensamentos vagavam novamente. Como eles armazenariam sangue aqui, numa sala fria? Talvez deve ser por isso que não encontrei nada ontem. Eu estava procurando no lugar errado. Quando ele virou uma esquina, uma mão saiu rapidamente de trás de uma coluna e o agarrou pela gola, puxando para trás com força surpreendente. Venha comigo, uma voz familiar ordenou. Precisamos conversar. Antes que ele pudesse reagir, foi pressionado contra a parede. Era ela. Ela parecia irritada e não estava escondendo isso. O que você fez comigo ontem? Perguntou de forma direta. Kim piscou, confuso. Ontem? Nós já nos conhecemos? Ela bufou e empurrou seu ombro. Pare de fingir. Ontem, na enfermaria, você me mordeu. Kim gaguejou tentando montar uma frase, mas ela interrompeu. Isso é só mal entendido. Eu estava com febre ontem. Meu cérebro não estava funcionando direito. Eu estava confuso, mas ela não comprou a desculpa. Febre? Confuso? Você não apenas me mordeu, você me prendeu no chão. Quem faz isso? Não acredito que alguém como você exista nessa academia. Finalmente, Kim respirou fundo e admitiu. Não havia mais sentido esconder. Agora você tá certa. Já que sabe, não tenho mais como me defender, mas eu tinha meus motivos. Poupe suas besteiras, ela retrucou. Você acha que fazer algo assim e esconder tornar isso certo? Kim respirou fundo e fez a única pergunta que importava. E agora, o que você quer? De repente, ela sorriu. Sua expressão mudou de furiosa para travessa. Relaxa, não vou te denunciar. Vou ficar quieta. Com uma condição. Suas palavras fizeram o coração dele afundar um pouco. Aquele sorriso no rosto dela não era reconfortante, era sinistro. Então ela soltou a bomba com os olhos brilhantes e um sorriso infantil. Me transforme em um vampiro também. O queixo de Kim caiu. O quê? Você ouviu direito? Ela sorriu radiante. Me transforme em um vampiro. Ele a encarou sem reação. Espere um pouco, você tá falando sério? Ela nem hesitou. Claro que sim, super sério. Eu li tantos romances de fantasia sobre vampiros. Meu pai é escritor. Eu cresci com essas histórias. Tornar-se um vampiro sempre foi meu sonho. Eles são misteriosos, poderosos, imortais, igual aos dos meus livros. Kim teve que levantar a mão para acalmá-la. Escuta, acho que eu vou te decepcionar. Ela congelou. O que você quer dizer? Eu me tornei um vampiro por acidente, por causa do livro mágico. Eu nem sequer tenho a habilidade de transformar outra pessoa em vampiro, isso não é algo que eu possa fazer. Os olhos brilhantes dela perderam o brilho e os ombros caíram. Ele havia acabado de alimentar suas esperanças só para destruí-las por completo. Kim pensou nas limitações do sistema. Desde que se tornou um vampiro, ele não conseguia aprender novas habilidades por meio de livros de habilidades comuns, o que provavelmente significava espécies mutantes como ele que não podiam transmitir poderes a outros. Com a voz baixa e quebrada, ela perguntou: então por que você escondeu isso? Por que me machucou, senhor vampiro? As perguntas insistentes dela deixaram Kim ainda mais desconfortável. Eu não quis, respondeu ele. Para me tornar mais forte e sobreviver, eu preciso sugar sangue, mas essa habilidade é arriscada. Se o exército descobrir, estou acabado. Eu mesmo ainda nem entendo direito como ela funciona ou o que eu posso ou não fazer, mas sua resposta reacendeu uma centelha de esperança nela. Então você não tem certeza de que é impossível, disse ela, com os olhos brilhando. Tudo bem, agora você precisa de sangue para ficar mais forte, certo? Eu vou te ajudar. Vou te ajudar a ficar forte o bastante para me transformar em uma vampira um dia. Kim a encarou, sem acreditar. Tem algo seriamente errado com essa garota, pensou. Mas depois de um momento, ele concordou, fez com que ela prometesse não contar a ninguém e disse que, se algum dia fosse possível, ele tentaria transformá-la em uma vampira. A reação dela foi de pura alegria. Nesse exato momento, Peter veio correndo atrás deles, ofegante e sem fôlego. Kim se afastou rapidamente dela. Peter, o que foi? Peter? Mal conseguia falar. Peter disse: Walden, ele está com problemas. Sem perder mais um segundo, os dois saíram correndo pelo corredor, apressados para encontrar um amigo. Quando finalmente chegaram ao pátio de treinamento, encontraram Walden levemente ferido, mas de pé. Ao redor dele, vários garotos que ele claramente havia derrubado sozinho. Estava machucado, respirando com dificuldade, mas vitorioso. Kim piscou, surpreso. Walden derrotou todos esses caras sozinho? E essa história vai ficando por aqui. Se você gostou, já sabe, né? Deixe seu like se você ainda não deixou e inscreva-se no canal se ainda não estiver inscrito.
Considere também se tornar um membro caso queira apoiar o nosso trabalho. Se gostou da história, comente pedindo pela parte 2. E enquanto espera, assista o vídeo que está na sua tela que também está muito bom. Dito isso, eu vou ficando por aqui e é claro que eu te vejo no próximo vídeo.